Queridos e amados irmãos, muito boa noite. É diante da palavra do Senhor que nós estamos e eu espero que seja para você, tanto como é para mim, o privilégio de poder olhar para esse texto, a palavra do Senhor hoje. Passaram bem a semana? Graças a Deus estamos aqui hoje e eu quero convidá-lo então a abrir em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 e esse texto, então, ele trata do amor, ele começa dando para nós aqui o começo e que vai servir de apoio para todo o trecho até o versículo 21, e ele diz, Romanos capítulo 12, verso 9, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apeguem-se ao bem. Na sequência, então, nós vamos para os versículos de 10 a 13, que formam um bloco. E a gente precisa ler esses versículos juntos, tá? Para eles fazerem sentido. E ele diz assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. E nesses versículos, então, nós olhamos para o nosso contexto aqui da igreja. Um pouquinho antes, a gente falou dos dons que Deus concedeu a cada um de nós, e agora a gente precisa colocar esses dons em prática. E ele para agora no versículo 11, tratando do zelo. Ele diz, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor, é o que nós vamos olhar. E antes da gente aprofundar o texto bíblico, eu não sei quantos aqui são curitibanos. Tem vários curitibanos, são poucos pinhaenses, porque Pinhais tem praticamente 30 e poucos anos, e a maioria dos pinhaenses nascem em Curitiba. Mas tem bastante curitibanos aqui. Em Curitiba, eu lembro, na minha infância, já há mais de 40 anos atrás, na minha infância, a maioria das casas, não sei se a maioria, mas grande parte das casas eram de madeira. Eu mesmo morei numa casa de madeira, sabe? Que tem uma tábua, dela tem uma tabuinha, que fica aqui, daí tem outra tábua. E tem essas casas hoje em dia, é muito comum ainda nós olharmos para essas casas de madeira. Só que essas casas, não sei como que elas estão hoje, mas essas casas, na minha infância, eram muito frias, eram casas congelantes, assim. E nós não tínhamos calefação, né? Sabe aquele calefação que esquenta o chão? Eu não sei, eu não vi isso até hoje aqui. O que a gente fazia era usar japonas. Alguém aqui já usou uma japona? Então a gente usava japona para se proteger do frio e tomávamos banho com um fiozinho de água quente. Já tomou banho de fiozinho? Né? Que cai aquele fiozinho de água quente que caía do chuveiro 110, que trabalhava no máximo até quando? Até cair o disjuntor ou queimar o chuveiro. Então a gente ficava sempre na dúvida, o que vai acontecer hoje? Vai cair o disjuntor? Vai queimar o chuveiro? E a gente vivia nisso. E é por isso que muitas casas tinham o que a gente chama de fogão a lenha. Quem tem um fogão a lenha na sua casa? Tem algumas aqui, minha mãe tem fogão a lenha, e onde ela vai, ela instala um fogão a lenha. Então a gente tem. E a pergunta, o que tem sempre em cima de um fogão a lenha? Olha, vocês sabem mesmo, é uma panela de água fervendo. Todo mundo, e todas as fotos que eu vi de um fogão a lenha, todas elas tinham em comum uma panela de água fervendo. E ela funcionava sem parar. Essa panela de água fervendo, ela faz parte, então, do conjunto, né? E era comum ter essa panela no fogão cheia de água borbulhando. Dali saía água para o chimarrão, água para o arroz, e aquela água que ficava fervendo esquentava, então, toda a casa. E essa imagem é a imagem que Paulo fornece aqui em relação ao compromisso espiritual. Ele essencialmente diz que em Cristo devemos manter a panela espiritual fervendo.
Então, a nossa panela tem que estar ali todo o tempo, fervendo, e daí sai a água para o chimarrão, e dali sai a nossa vida que está ali todo o tempo acontecendo. Nós não devemos esquentar e depois esfriar, não é ideia. Não devemos nos entusiasmar em um momento e perder o fôlego no outro. E o que ele diz aqui, devemos ser zelosos, servindo o Senhor. Essa é a grande verdade de hoje. É o que ele traz para nós. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Então, toda vez que você se deparar com o fogão a lenha, com a sua panela ali, você vai lembrar que nós devemos ser fervorosos de espírito, servindo o Senhor. E essa exortação ao zelo, aqui neste versículo 11, já tinha sido dada à liderança da igreja no versículo 8, relacionado com a disposição de engajamento daquele que preside. E ele diz assim no versículo 8, mesma palavra, o que exorta-o, faça-o com zelo. A palavra dedicação aqui é a palavra zelo. O que exorta-o, faça-o com dedicação ou zelo. Então, nós podemos também ler aqui quanto, a sua vida, devemos ser dedicados naquilo que nós fazemos. Não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Não podemos fazer a obra de Deus de maneira relaxada. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Não deixe o seu zelo ser descuidado. Ele diz, no zelo não sejam preguiçosos ou tímidos, portanto, em primeiro lugar, abandonem a preguiça. E se queremos ser zelosos, nós vamos ter que deixar a preguiça de lado. E zelo aqui, como já disse, pode ser lido como dedicação, nesses termos de liderança para o versículo 8. Agora ele não pede só liderança, ele pede uma disposição de cada um de nós aqui na igreja, servindo ao Senhor com dedicação, sermos zelosos no serviço ao Senhor, sermos dedicados no serviço ao Senhor, e pela graça de Deus, muitos podem dizer que esse zelo está ali como essa panela fervendo, ele nos consome. Quem tem zelos conhece como isso arde em nós, o zelo pela palavra de Deus, pelo Senhor das nossas vidas. Então ele nos chama, e ele chama cada um de vocês a abandonarem a preguiça, a mornidão e servirem, não para agradar os homens, mas, como ele diz no nosso texto, o Senhor. O zelo, meus amados, não tolera e não convive com o pecado. E preguiça é pecado. E, aprofundando ainda a palavra zelo aqui, ela não é simplesmente estar entusiasmado com algo, porque a gente se depara com muitas pessoas que ficam entusiasmadas no início e logo esfriam. Não é a ideia. A ideia é esse zelo que fica ali borbulhando. Zelo é trabalhar com afinco, é ser diligente naquilo que você faz. Há uma tendência, como eu acabei de dizer, de ficarmos entusiasmados no início de um novo empreendimento, mas perdemos o foco e a energia na medida que nós avançamos nele. Meus amados, isso tem acontecido com talvez alguns de vocês. No início da nossa caminhada cristã, nós começamos com tudo, avançamos rapidamente, mas logo estamos apenas fazendo o que é necessário e acabamos ficando acomodados. Eu temo que isso seja preguiça. Uma preguiça que vem na nossa configuração de fábrica, uma preguiça espiritual. E há um problema com esse pecado. Temos a tendência em ver a preguiça como um pecado leve. Vocês já perceberam? Que é diferente do adultério, que é diferente da fornicação, que é diferente de outros pecados. A gente tende a aliviar a preguiça. Afinal, todos nós somos muito preguiçosos.
especialmente espiritualmente falando. Só que ele é um dos pecados mais perigosos que existe. Com a preguiça, muitas vezes, vem a mornidão, com a preguiça vem a rebeldia. O preguiçoso é sábio aos seus próprios olhos, ele não quer aprender, ele já sabe tudo. E o livro de Provérbios, ele gasta muitos versículos e muitas páginas para falar sobre a preguiça. Se a preguiça não fosse um pecado tão danoso, imagino que Deus poderia falar sobre outros pecados, mas não, ele trata exaustivamente sobre a preguiça. E, meus amados, a preguiça então não pode ser deixada de lado como um pecado habitual ou comum em nossas vidas. Aqui nós devemos abandonar a preguiça, e a preguiça é perigosa porque ela anda lado a lado com a mornidão. Ela anda lado a lado com a rebeldia, pessoas que arrastam o pé. E especialmente com a incredulidade. A preguiça ela vai se relacionar, e eu peguei tudo isso de Provérbios. O livro de Provérbios aponta esses grandes caminhos, a gente não vai falar sobre isso, que eu vou me deter em alguns pontos aqui. Mas ela anda lado a lado com a mornidão, a rebeldia e a incredulidade. Assim eu quero que você enxergue a preguiça não mais como um pecado qualquer, um pecadinho, mas como um pecado muito sério e que traz danos enormes à nossa vida. Temo que a maior causa da preguiça espiritual, muito visível, é pela própria incredulidade. As pessoas não têm entusiasmo, porque elas muitas vezes não têm Deus, elas não têm uma fonte para alimentar as suas vidas, e por isso elas não têm energia espiritual para fazer nada. O homem sem Cristo é morto nos seus delitos e pecados, e tentar fazer a obra de Deus sem Cristo é um fracasso total. As pessoas podem ter até uma religião, elas podem até dizer, sou da igreja tal, elas podem dizer, faço isso ou faço aquilo, mas elas desconhecem aquilo que Cristo fez por elas. E este fato é muito importante. Eu não sei se você é uma dessas pessoas que são autocentradas, e eu conheço várias delas, não só fora da igreja, mas muitas vezes dentro da igreja, pessoas que são absolutamente autocentradas. Elas têm uma característica que elas não servem. Eu não estou dizendo que elas não servem para nada, eu estou dizendo que elas não servem a Deus. Elas não servem e ainda reclamam do que os outros fazem. Esse é você? Levanta a mão. Não, ninguém vai levantar, né? Imagina. Né? Então, mas essa característica é comum. Né? E a gente fica tentando ajudar essas pessoas a fazerem coisas, então você vai fazer isso, e a gente fica entupindo a vida dessas pessoas de listas de coisas para fazer, quando elas não têm gasolina no motor. A gente fica tentando dar tranco, né? Hoje em dia não se dá mais tranco, né? Estraga o carro, viu? Então, mas na minha época, né? A gente tinha, era muito comum, e a gente fica tentando forçar essas pessoas a fazerem alguma coisa, quando elas não têm possibilidade sequer alguma disso. Pessoas autocentradas, note isso na sua vida. Eu preciso colocar isso para você. Pessoas porque o cristianismo, ele vai mudar essa visão justamente. Pessoas autocentradas, pessoas que não têm prazer e alegria nenhuma em servir e que geralmente gastam seu tempo reclamando do que os outros fazem. Temo que você não é cristão se você faz parte desse grupo. Temo que você não é cristão se você faz parte desse grupo. O cristianismo não é voltado aos interesses, aos próprios interesses, mas ele é voltado aos interesses do próximo. O nosso amor a Deus também é um amor ao próximo. E o que mudou na minha vida, e por que nós não somos pessoas autocentradas, alguém poderia perguntar. Porque Deus me salvou. Porque Deus cuida de mim. Eu estou livre para cuidar de outras pessoas. Eu não preciso cuidar da minha vida, senão ninguém cuida. Já viu essa frase? Se eu não cuidar da minha vida, ninguém cuida. Eu não posso falar isso, porque Deus cuida da minha vida. E eu estou livre para servir as pessoas. Eu não preciso ficar servindo a mim mesmo todo o tempo, porque senão, quem vai pôr, quem vai fazer?
Não, eu tenho um Deus que faz isso todo o tempo. Eu experimento isso todo o tempo. Eu vivo isso todo o tempo. Deus cuidando dos seus filhos. E quando eu estou precisando de algo, sabe o que eu falo? Vocês não vão acreditar. Pai. É isso que eu falo. E Ele me ouve. Eu sou filho dEle. Ele cuida de mim como seu filho. Essa é a realidade que nos liberta para servir. É isso que torna possível servir. Por isso a preguiça muitas vezes está andando lado a lado com a incredulidade. Me preocupa a situação de alguns. E eu não estou falando aqui de ativismo religioso, vamos deixar bem claro, porque algumas pessoas também confundem, achando que se fizerem muitas coisas para Deus, elas vão então conquistar a simpatia do próprio Deus e de outras pessoas. De forma alguma. Nós estamos falando de servir o Senhor. Na medida que Ele me serve, eu estou livre para servir outras pessoas. É essa a dinâmica do Evangelho. Isso é Efésios 2, 8 e 9, isso é Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus amados irmãos, isso é real para você, porque a forma com que muitos cristãos vivem não tem nada a ver com a realidade que nos aguarda. E isso é uma coisa importante. Porque o que vem pela frente, o melhor, está por vir. Nós, como cristãos, nós não vivemos presos a esse mundo. A realidade que vem para frente é muito maior. E somente os crentes, aqueles que confessaram Jesus, podem conhecer essa nova realidade que vai muito além desse mundo. Então, nós não estamos presos aqui. Meus amados, se tivéssemos alguma noção da realidade que nos aguarda, não teríamos problemas com motivação. Pense nós daqui 5 quintilhões de anos. Tá bom para você? Quando a gente nem contar mais o tempo. A gente vai viver 100 anos, 200, 400, 1000, quintilhões, uma eternidade pela frente. O que é a nossa vida? O que é a nossa vida nesse mundo? Os nossos 60 anos, 70 anos, 80, 90, alguns 100, 104, daí a gente começa de um em um, né? Depois, né? 103. Né? O que é isso perto da eternidade? Se a gente viver essa realidade que a gente afirma crer, a gente não vai ter nenhum problema de falar, eu vou servir o Senhor com todo afinco, com tudo que eu tenho, todo dia, toda hora, cada segundo na minha vida, porque o que me espera é muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo pode nos oferecer. A realidade do céu é incomparável. Ah, pastor, eu quero ver, é só abrir Apocalipse. É só a gente meditar um pouquinho no que a gente leu sobre as igrejas, do que ele promete às igrejas. Você viu? Eu farei, eu farei, eu farei. Gente, isso é nós. Isso é nós. Essa realidade é nossa. Não é deles, não é dos incrédulos. É nossa. Por que então viver como incrédulo? É a pergunta. Por que se esquecer disso? Esse mundo passa, bem como os seus desejos. Nenhuma obra, nenhum império, nenhum dinheiro, nenhum poder são comparados à realidade que nos aguarda. Nenhum dos poderosos, e agora estou citando a Escritura, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa realidade. Se isso não nos motiva a servir, não sei o que pode ser. Essa é uma das causas, incredulidade, que atinge os ímpios, mas que atinge os crentes. Isso é uma coisa
que precisa ser colocado, porque a gente acha que a incredulidade é um pecado só dos incrédulos, né? Não, mas tem crentes que muitas vezes não enxergam essas realidades e agem como incrédulos. Essa é uma das razões e uma das causas da preguiça, nos esquecer disso. A segunda causa da preguiça e a gente deve incluir a obra do diabo. E a suprema ambição do diabo é arruinar a obra de Deus, né? E ele vai fazer tudo para isso. Ele ataca diretamente os crentes. E quanto mais você seguir na direção de Deus, mais você vai perceber isso na sua vida. Ele vai nos tentar ao desânimo, muitas vezes. Ele vai nos desanimar, ele vai nos tentar. Ele vai dizer que não vale a pena. E se ele conseguir produzir um cristão letárgico e preguiçoso, ficará, por certo, muito contente. Um parênteses aqui. Satanás, ele tem a suprema ambição de arruinar. Satanás, ele não cria igrejas. Pode notar. Existe a igreja batista do diabo? Não tem. Né? Nunca vi, pelo menos. Né? A gente, né, com esse nome, pelo menos. Ele não cria isso, ele não cria nada. Mas ele tem obreiros fraudulentos. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, e ele vai falar que Satanás, ele se transveste, né, em anjo de luz, e ele tem os seus obreiros. E eles sabe para onde esses obreiros vão? Não pense que eles vão para a IBD, Igreja Batista do Diabo, né? Esses obreiros fraudulentos. Não, eles vêm para a IBC. Eles vêm aqui, com o intuito de arruinar a obra de Deus, a desanimar-nos naquilo que estão fazendo. E quando a gente segue a tentação de deixar um desses obreiros fazer a obra de Deus, o resultado é sempre desastroso. Então, nós precisamos vigiar, meus amados irmãos. É um momento que eu chamo a Igreja de Jesus Cristo a vigiar. Nós precisamos estar vigilantes. Concernente a isso, porque senão podemos desanimar. E a última causa para a preguiça, não sei, você pode verificar, e se você não está em nenhuma dessas duas primeiras, na terceira, com certeza. Porque a última causa da preguiça é a nossa velha natureza, a velha natureza que está aí, né? Todos os dias conosco, e você é espiritualmente preguiçoso e deve reconhecer isso. Ainda que algumas pessoas são mais ativas que outras, a preguiça espiritual é inerente em cada ser humano caído. A gente não faz as coisas espirituais, muitas vezes, automaticamente. Pelo contrário, é sempre, muitas vezes, nós temos que forçar e nos exercitar para isso. E é preciso falar, e aqui separando do ativismo religioso, que há pessoas que são muito ativas, mas espiritualmente são preguiçosas, e talvez seja esse o caso de alguns, né? Para as coisas, vamos assim dizer, mundanas, eles são leões, né? Vamos acordar 4:30 da manhã para ir para a nossa pescaria, né? Tem algum pescador aqui, né? Ele levanta e ele faz, né? Vamos para a nossa pescaria, vamos lá para tal lugar, vamos fazer isso. E aí quando fala vamos para as coisas espirituais, aí o leão se torna o quê? O Garfield, né? O Garfield, ele vira lá, aquela preguiça, né? Tudo é difícil, tudo não dá, tudo é impossível. Eu lembro uma vez que eu estava tratando com um irmão, vocês não conhecem, tá? Então não se preocupem. Estava tratando com o irmão, né? E ele aqui na igreja, eu quase tinha que falar, acorda! Vai, acorda! E eu lá, trabalhando, e todo o tempo, né? E aí, depois de um final de semana cheio, manhã, tarde e noite e tal, no outro dia eu tinha que pegar um ônibus, 5 da manhã, para ir lá para São Paulo,
para ficar uma semana inteira estudando das 8 da manhã às 11 da noite, deixar minha família aqui. E aí eu estava indignado com a vida, né, de falar, estou muito cansado, eu estou exausto. No primeiro dia eu já estou quase caindo, porque eu tinha dado tudo no dia anterior. Não tinha sobrado nada na segunda-feira. E aí eu cheguei lá no Petropen. Alguém já parou lá? Tá, já, né? Então, cheguei no Petropen, ali em Registro. Aí eu estava lá, descendo. Aí eu vejo aquela figura, bermuda, mocassim, sorvete na mão, e eu lá me arrastando, né? E ele lá, eu falei, não pode ser a mesma pessoa do domingo, né? Não pode ser a mesma pessoa. Aí eu fui até ele, né? Falei, tá bem? Melhorou? Melhorou de domingo para segunda? Eu quero esse milagre também. Porque ontem você estava morrendo lá. O que aconteceu hoje? Me conta, eu quero saber esse segredo. Porque tem muita gente que é assim. Para as coisas mundanas, ele gasta toda a energia que ele tem. Para as coisas espirituais, não sobra tempo para nada. Então, cuidado com isso. Um alerta para nós aqui. Como que eu sei disso? Muitas vezes as pessoas têm uma lentidão em obedecer a palavra de Deus. E essa é a principal característica da natureza humana sobre preguiça. Essa lentidão em obedecer a palavra de Deus. Fazem muitas coisas, são muito ativas, mas são lentas para obedecer. Eu faço aconselhamento, eu percebo isso todo o tempo. Todo o tempo. Falo, olha, está aqui. Não deu, pastor. Não sei o quê, pastor. Olha aí, foi. Pastor, eu fiz mesmo. Não pode ser assim. Nós temos que ser o contrário. Nós temos que ser rápidos para obedecer. Essa tem que ser a nossa motivação. O mais rápido possível. A igreja de Laodiceia havia chegado com sua mornidão ao limite extremo da zona de perigo. Sobre a mornidão espiritual. Sobre ficar ali. E é muito perigoso. Portanto, meus amados, abandonem a preguiça. Vamos fazer isso juntos. E viver para o Senhor é um trabalho árduo e exige disciplina. Agora não é hora de descansar. Agora é hora de servir. É hora da gente trabalhar. A gente vai fazer isso juntos, na medida que a gente caminha juntos. Quem fica desanimado logo fica preguiçoso e apático. E tentar fazer alguma coisa estando desanimado é de matar. Assim que é o desânimo, as provações e tribulações podem também levar à preguiça. E esse era o problema dos cristãos para quem a epístola de Hebreus foi escrita. Mas nessa própria epístola temos aí uma resposta natural, geral, à questão de como devemos lidar com a preguiça, e essa resposta pode ser expressa dessa maneira aqui. Ele diz, aqui no versículo 11, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E a resposta para nós é sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Mas não estou dizendo que você deve ser como alguém que nasceu transbordando de energia. Tudo o que estou dizendo é que você obedeça a palavra do Senhor e que você pode fazer melhor do que está fazendo agora. É assim que eu vejo a minha vida. Poxa, Senhor, a sua obra é tão grande, há tanta coisa, me ajuda a fazer melhor. Me ajuda a poder me engajar mais na tua vontade, que é boa, que é agradável e é perfeita. Me ajuda a colocar em prática o cristianismo que eu afirmo crer. Esse é o meu desafio, quando eu estou disposto a servir o Senhor. E os hebreus, ainda neles aqui, eram lentos para aprender, né? Muito lentos para aprender, ou preguiçosos em suas vidas espirituais. E esse problema persiste até hoje. As pessoas não querem usar as suas mentes, elas não querem aprender. O pastor Neto colocou isso hoje no nosso estudo aqui da Escola Bíblica Dominical, das pessoas que querem simplesmente coceirinhas nos ouvidos. Elas querem alguma coisa pronta. No final das contas, eu digo que elas querem entretenimento. Elas não querem a palavra do Senhor, elas não querem aprender, elas querem se entreter. Isso é um grande perigo, e tem muito disso por aí hoje. E a gente precisa, então, se transformar pela renovação da mente. Foi onde nós começamos. Por isso, a gente vai ter que usar
e colocar nossa mente em ação. Muitas vezes, a televisão e as redes sociais desestimulam as pessoas a usarem suas mentes. E assim, elas entram num estado em que não gostam de pensar e não gostam que lhe peçam que pensem. Isso eu tenho percebido também bastante. Pastor, não peça para mim pensar. Às vezes eu faço perguntas para as pessoas e elas ficam bravas, porque eu estou fazendo elas pensarem. Né? E essa é uma das grandes dificuldades que a gente percebe e vê. Muitas pessoas nas igrejas não querem receber instrução. E por isso é que existe tão pouco ensino e tanto entretenimento nas igrejas hoje. Eu quero dizer que isso é pura preguiça intelectual. Tem tanta gente preguiçosa hoje em dia, e é incrível, né? Porque, ao mesmo tempo, nunca se publicou tantos livros, nunca se teve tanto acesso a cursos, e nunca se teve tanta dificuldade nessa área. Eu quero que você pense o seguinte: agora, você, se eu continuar desse jeito por muito tempo, vou ficar ou vou acabar ficando espiritualmente enfermo, e sem dúvida pode acontecer. E aí, eu termino hoje, no segundo ponto, não estou terminando o sermão, tá, pessoal? Seria estranho, né? O segundo ponto e último da noite, sejam fervorosos no Senhor, mantenha essa panela fervendo. E é interessante que você vai falar, como que eu vou fazer isso? Eu tenho preguiça espiritual, bem-vindo ao meu mundo também. E Paulo aqui, então, acaba, ou ele solapa as nossas bases, caso estejamos tentando explicar a nossa indolência em termos naturais. Então, não é anime-se, é anime-se no Senhor. Okay? Praticamente o que ele diz é o seguinte: seja você o que for por natureza, como cristão você tem o Espírito em seu ser, e o Espírito Santo ele é um Espírito de poder e ele pode capacitar você. Quando a gente lê os dons espirituais que veio antes, quem nos capacita? É o Espírito Santo que nos dá os dons. O que você precisa fazer? Colocá-lo em prática. Nada mais, é simples assim. Por isso que Paulo chega para Timóteo, que estava meio desanimado com a vida, e diz: não negligencies o dom que você recebeu. Coloque ele em prática. Vive aquilo que ele te deu. Eu não estou pedindo para você ser igual a alguém. Eu quero que você ensine igual o fulano. Eu quero que você seja igual o Paul Washer. Quero que todas as suas pregações sejam chocantes, né? Não, você não precisa imitar ninguém. Isso é um alívio para nós, né? Porque a referência não são os outros. A referência é o Espírito Santo, aquele que Ele nos deu. E o dom que Ele nos deu, não importa. Ele vai fazer isso do jeito dele. Talvez o dom que Ele te deu não apareça tanto, mas esse dom tem que ser posto em prática. Talvez o dom que Ele te deu seja para abençoar a vida de outras pessoas. Ótimo. Coloque isso em prática. Não importa. Coloque isso, porque isso vem do Senhor. E pela nova natureza, não a velha preguiçosa, mas pela nova natureza do Espírito Santo habitando em você, da obra para a qual você foi chamado como membro do corpo de Cristo, você pode sim servir. E não há desculpa para nenhum de nós aqui deixarmos de servir. Paulo está dizendo que desde que a capacitação do Espírito opera em você e se manifeste por meio de você e traga você, ele vai manter essa chama acesa. Quem vai manter o serviço acontecendo, a panela borbulhando, é o Espírito Santo de Deus. Naturalmente, a fonte de entusiasmo não está no homem. Olha que coisa boa. Está nele, está em Deus. Nós vamos servir aqui no Senhor, vamos assim dizer. E os santos não devem apenas tomar o cuidado de não apagar o Espírito, de não resistir ao Espírito, nem mesmo de entristecer o Espírito, mas devem rogar ardentemente que o Espírito Santo os encha de zelo, faça o seu espírito ferver e traga o entusiasmo necessário para cumprirem adequadamente seus deveres cristãos e atingirem o alvo. Assim, meus amados irmãos, não seremos meros espectadores,
mas com alegria e entusiasmo vamos poder fazer e cumprir o nosso papel que Ele preparou de antemão, servindo o Senhor. E observe, meus amados, né, que Ele vai fazer-nos arder. Isso é exatamente algo que somente se pode fazer de modo ardente. E você tem que ter isso na mente. Não é quantidade de coisas que você faz, mas aquilo que Deus te colocar para fazer, faça de modo fervoroso. Essa é a ideia. Não é fazendo mais e mais e mais coisas. Não, não. O que Deus colocou para você fazer, faça isso com dedicação. Seja dedicado naquilo que você faz. E aí, a gente vai estar cumprindo esse versículo aqui, sendo fervorosos de espírito, servindo o Senhor. E, meus amados, na medida que a gente avança, então, que a gente coloca em prática esses dons que Deus nos concede, então somos incendiados e começamos a servir o Senhor. E há uma circularidade nisso aqui. Quando estamos fervorosos, em chamas pelo Espírito, sempre serviremos ao Senhor. E quando servimos a Cristo, nós vamos estar cheios do Espírito. Nós não servimos o Espírito com a nossa própria força. Nós servimos a Deus nos dons que Ele nos supriu. E se nós servimos a Deus dentro dos dons, da capacitação que Ele nos deu, o resultado será sempre um ministério transformador que trará glórias a Deus. Então, nós abandonamos a preguiça. E nós vamos servir o Senhor com dedicação. Nós vamos nos dedicar no serviço ao Senhor. E uma vez, meus amados, e agora sim eu concluo, que a graça de Deus se apoderou de nós, fomos transformados por Cristo e recebemos a sua justiça pela fé. Chegou a hora de aplicar essa justiça à nossa vida. E parte dessa justiça que Ele nos concedeu é fazer a obra de Jesus com entusiasmo, divinamente inspirado e divinamente ordenado. Não é uma opção. Como que você vê isso? Não, não. É um privilégio. É dom inefável servir o Senhor. É o que Ele espera de cada um de nós. E a gente pode fazer isso com alegria, com entusiasmo, servindo o Senhor com alegria. Isso é bem comum. E, meus amados, mas precisamos estar sempre alertas, porque somos propensos à preguiça e podemos cair numa indiferença espiritual a qualquer momento. Então, ao mesmo tempo, esses dois versículos, esse versículo precisa estar junto. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. E a gente precisa estar vigilante quanto a isso. O objetivo final do zelo é servir o Senhor. E a gente precisa ter isso em mente. Quando fazemos isso, meus amados, reconhecemos como até mesmo a atividade mais trivial cumprimentar alguém, limpar uma bagunça, carregar cadeiras ou arrastar bancos, e arrastar os bancos da nossa igreja é muito trabalhoso, ensinar uns aos outros, exortar um irmão em dificuldade, confortar um irmão em dificuldade, ajudar um irmão em dificuldade, falar com os nossos filhos e discipulá-los, qualquer coisa pode se tornar um ato espiritual de adoração, na medida que nós reconhecemos que estamos servindo a quem? O Senhor. Servindo ao Senhor. E mesmo a parte mais rotineira, e aí eu levo vocês para fora agora, a parte mais rotineira do nosso dia a dia pode refletir nosso entusiasmo divino. E você leva esse entusiasmo que a gente tem em servir o Senhor para as outras esferas da sua vida. Não se preocupe, não. Não deixe o seu entusiasmo e a sua motivação aqui dentro. Na medida que Deus ferve você, então você pode levar isso para fora. Amanhã, ai de mim,
se eu não chegar cantando na escola. É ou não é, Léo? Eles sempre me cobram. Um dia que eu chego, às vezes eu estou um pouquinho ocupado, que eu preciso entrar rápido. O que aconteceu? Não teve cantoria hoje, né? E eu sempre entro cantando alguma coisa, né? E a gente pode levar isso para outros lugares também. Porque é bom demais servir ao Senhor. Então, você serve aqui, mas você serve lá também. Talvez você tenha o chefe mais desagradável do mundo. Quem tem? Não levanta a mão, né? Mas você diz assim, mas no final das contas eu estou servindo a quem? O Senhor. O meu maior patrão é o Senhor. E a gente começa a olhar a vida dessa forma. E aí a nossa panelinha está ali sempre fervendo. Às vezes a água vai sair para o chimarrão, às vezes para o arroz, às vezes é para lavar aquele copo que ficou engordurado e que não sai, né? Com a água quente sai. Então, podemos fazer tantas coisas, se a gente tiver isso em mente. Fervorosos de espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Quando você estiver servindo nesta igreja, a quem você está servindo? Ao Senhor. Não se esqueça disso. Vamos colocar isso em mente. Servir a Cristo em adoração. Compartilhar sua fé com um colega ou alguém estranho. Às vezes, também pode ser cuidar dos seus pais idosos. Muitas vezes, o nosso serviço, ele entra por lugares que a gente não planejava ir. E às vezes ele vai querer que você sirva em alguns lugares que você fala, poxa, eu queria tanto servir naquela área, e eu tenho que ficar aqui, né, cuidando de alguém. Isso me limita. Não te limita, desde que você sirva a quem? O Senhor. E você faça todo o possível para ter isso em mente. E quando você servir, seja o que for, não deixe de lado o seu zelo ou a sua dedicação. Faça tudo como para o Senhor. Faça tudo para o Senhor. Mantenha a água fervendo. E Deus vai controlar isso, viu? Porque a água nunca ferve mais do que 100. Então não tem perigo de explodir a panela, né? Você pode deixá-la ali e Deus vai estar sempre abastecendo ali. Servindo o Senhor a cada momento do dia, em resposta à graça que Ele derrama sobre você a cada momento do dia. Vá a Ele todas as manhãs e peça-lhe para garantir que você não se canse. Fala, Senhor, me ajuda a vencer esse dia. Me ajuda a servi-lo hoje. Então, em todas as coisas, será proclamado o nome dEle e Ele será glorificado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de não sermos espectadores da Tua obra, mas podemos participar dela. Certamente nós não merecíamos e o Senhor certamente não precisa de nenhum de nós. Ó Deus, e se o Senhor não precisa de nenhum de nós, eu quero dizer que é o maior privilégio para nós servir. Não importa o que, não importa o que for, ó Deus, servir o Senhor é sempre uma alegria. Nos ajuda, Senhor, a ser fervorosos. Não nos deixe desanimar. Não nos permita, ó Deus, desanimar, mas nos coloca e dá-nos a disposição e a coragem de servir o Senhor, onde o Senhor nos conduzir. Ó Deus, a começar na nossa igreja, na nossa família, com nossos irmãos e irmãs em Cristo, na medida que o Teu amor, ó Deus, é revelado. E hoje, Senhor, o amor aqui, ele se torna muito prático. Ele se torna hoje carne e osso, na medida que nós nos colocamos à Tua disposição de servir o Senhor. Assim, Pai querido, multiplica o nosso serviço, uns para com os outros na Tua igreja. E assim, ó Deus,
fortalece as nossas vidas. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.